bem com vocês? Espero que sim. É uma alegria poder estar participando deste grande evento, Aliança Latina, o Fórum Internacional da Aliança Latina, falando aqui sobre as melhores práticas para o terceiro setor da saúde. E uma grande alegria poder falar de um tema tão importante e com pessoas tão importantes e relevantes deste nosso... Olha, não dá nem para falar aqui do nosso país, porque estamos aqui com outros 2 países participantes desta nossa mesa, que nós vamos tratar sobre a questão do valor do voluntariado para as organizações sociais. E nesta mesa eu tenho a grande alegria de contar com cada uma vai se apresentar logo mais, então eu não vou correr esse risco de falar o que elas fazem, porque eu quero conhecê-las muito mais também junto com vocês, mas Mabel, que é de um projeto maravilhoso, que fica num país que eu tenho como eu diria, gosto muito desse país, da cultura desse país, que é do Peru. Ela fica numa região muito bacana, que é ali próximo a Cusco, próximo ao Vale Sagrado do Peru, e ela vai falar desse projeto que eu acho fantástico. Temos também Luciana, que é do nosso querido Brasil, assim como eu, e a Luciana também faz parte de um projeto maravilhoso que eu conheço há muito tempo, nem sei quanto tempo, né, que é o Vivo e Deixe Viver. É um projeto maravilhoso e ela vai se apresentar também. Eu tive a grata oportunidade de conhecer a Luciana um pouco mais, e ela tem uma experiência de longa data, né? Apesar de ela parecer que tem 15 anos, mas ela tem uma longa data de experiência aí que ela vai contar um pouquinho. E Estefânia, que é de um país que, se pudesse, eu mudaria para lá hoje, né? Uruguai, e ela vai contar também um pouquinho da sua experiência e do seu trabalho junto com a questão do voluntariado lá no Uruguai. Então, é com grande alegria que aqui posso apresentar essas 3 profissionais fantásticas, e a gente vai poder discutir, debater um pouquinho sobre esse assunto que está dentro das minhas entranhas há pelo menos 20 e poucos anos, e eu quero de pronto agradecer o convite para mediar, para compor esta mesa, e agradecer às nossas 3 convidadas também por terem aceito bater esse papo sobre esse tema que, para a gente, para todos nós, é tão apaixonante, que é a questão do voluntariado. Muito bem, feito as apresentações iniciais, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema e logo em seguida vou chamá-las aí uma a uma para que a gente possa começar a nossa conversa. Muito bom. Eu tenho uma apresentação, é muito pequenininha, porque, na verdade, o que eu quero apresentar para vocês é uma palavra-chave sobre a questão do voluntariado. Então, essa é a nossa página inicial aí, falando do valor do voluntariado para as organizações sociais. Essa aqui é a minha apresentação, que obviamente que eu não vou ler, né? Mas isso aqui é só para vocês verem como eu estou mergulhado nessa questão do voluntariado. E isto aqui é o mais importante para mim, né? Esta palavra, ser voluntário, é uma arte de mudar o mundo. É isso aqui que é o mais importante nesse nosso processo aqui de conversa. As organizações sociais, e aqui eu vou me restringir a falar do que eu conheço um pouco mais, que é a parte do Brasil, tiveram um período na nossa história onde as organizações sociais tinham um certo receio de terem voluntários. E por que esse receio? Porque até então não existia a lei do voluntariado, que dava o mínimo de respaldo para os nossos, tanto os voluntários quanto os gestores e as organizações sociais. Por isso, as organizações sociais, antes ali de 98, e quando foi a lei do voluntariado instituída, as organizações sociais acabaram se afastando um pouco do trabalho voluntário. Um pouco por esse receio e outro pouco também, até pelo próprio desinteresse da nossa sociedade
por não existir uma cultura de voluntariado instalada no nosso país, também acabou se afastando dos trabalhos nas organizações sociais. E isso foi uma grande perda para todo mundo, até porque não existe uma organização social que eu conheça que não teve seu início em um trabalho social ou um trabalho voluntário. Então, todas as organizações sociais têm o seu início em um trabalho voluntário. Então, portanto, era fundamental que esse trabalho voluntário persistisse na história das organizações sociais. Mas, como eu disse já, antes de 98, por várias demandas na justiça trabalhista brasileira, as organizações acabaram se ressentindo um pouco com o trabalho voluntário, e o trabalhador voluntário, pela falta de cultura, acabou que também se afastou das organizações sociais. Após a lei, isso acabou se tornando-se um pouco mais próximo, organizações e voluntários. Até que com o Ano Internacional do Trabalho Voluntário, em 2001, houve um grande boom no Brasil, e ali foi o momento de uma virada nessa história, e ali a gente percebeu, ou a gente tinha a intenção de que aquilo só viesse a crescer, 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 porque 2001 foi um boom, né? Tivemos uma entrada de voluntários nas organizações gigantesca. Infelizmente, esse boom ele não se solidificou. Ele teve esse boom e depois acabou retrocedendo novamente, e daí continuamos aí crescendo, mas a passos lentos, principalmente para quem trabalha com a questão do voluntariado. Os passos poderiam ser um pouco mais largos. E aqui eu me permito abrir um parênteses. Quando eu falo de trabalhar com a questão do trabalho voluntário, eu sou um profissional da área do voluntariado. E o que isso quer dizer, né? Eu faço trabalho voluntário e ganho? Não é isso. Mas eu sou um consultor na área para empresas. Eu faço a montagem de programas de trabalho voluntário, tanto para empresas quanto para instituições, organizo esses programas, dou capacitação tanto para gestores quanto para voluntários, e também eu sou um ativista, eu posso me chamar como um ativista do trabalho voluntário. Sou jornalista, sou radialista, hoje eu tenho um programa semanal falando sobre trabalho voluntário, e é distribuído gratuitamente hoje para 55 emissoras, inclusive já estou aí fazendo meu jabá, quem quiser receber aí em qualquer parte do país, da América Latina, pode pedir, recebe isso gratuitamente, pode postar, pode fazer o que quiser com esse material. É uma coluna de rádio falando sobre o voluntariado, não de uma forma noticiosa, mas de uma forma conceitual, e também tenho uma coluna semanal escrita, onde eu falo também, escrevo sobre trabalho voluntário de forma conceitual, e hoje é distribuída essa coluna assim, gratuitamente para 65 veículos de comunicação no Brasil, Portugal, Angola e entre outros. Também, quem quiser isso, tenho como dispor isso em espanhol também, não tem problema nenhum. E tenho um programa de televisão também semanal, falando sobre voluntariado de uma forma um pouco mais despojada, de uma forma mais leve, sem ser muito técnico, mostrando um pouco, aí sim, mostrando alguns programas de voluntariado espalhados pelo nosso país. Esse programa ele tem uma duração de meia hora, ele tanto é para televisão quanto para a internet. Bom, fechando aqui parênteses, volto à questão da importância desse voluntário para as organizações sociais. Muitos ainda encaram o trabalhador voluntário como uma forma de você ter uma mão de obra sem custo dentro da organização. Eu não encaro dessa forma. Eu encaro como uma preciosidade para as organizações sociais. As organizações sociais têm muito a ganhar com a mão de obra voluntária, principalmente em expertises diferenciadas, em talentos diferenciados para a sua organização. Mas tem um ponto, e aqui, para que quase eu encerre a minha fala, um ponto que é fundamental na questão do trabalho voluntário.
eu diria que é a melhor fonte de captação de recursos e de outros voluntários. Porque mesmo com a nossa vida totalmente digitalizada, estamos a todo tempo conectados com as várias ferramentas que existem hoje, e a pandemia acabou nos trazendo ainda muito mais ferramentas e muito mais conexão, eu diria que não existe ainda uma ferramenta melhor de divulgação da sua causa que o boca a boca. Ou seja, pessoas que conhecem a sua causa efetivamente poderem falar da sua causa efetivamente. E eu digo isso com absoluta tranquilidade, porque até ainda nas nossas vidas pessoais, quando a gente quer buscar um médico, quando a gente quer buscar um restaurante, quando a gente quer buscar a melhor pizzaria, a gente pergunta para os nossos amigos, mesmo usando as redes sociais. A gente pergunta para os nossos conhecidos, conhece alguma pizzaria legal? Né? Ou tem um preço bacana? E os nossos amigos vão dizer, olha, vai em tal pizzaria porque ela é fantástica e tem um preço legal, tem uma pizza maravilhosa, ou então vai em tal médico, leve seu filho em tal médico, porque ele é muito bom, ele tem um atendimento diferenciado. E nós vamos, nós acreditamos nisso, não é? E por que nós fazemos isso? Porque nós confiamos em quem está falando. Então, quando as pessoas conhecem a sua organização, elas vão ser grandes divulgadoras da sua causa, da sua organização. Por isso que eu acho que o trabalho voluntário, antes de qualquer coisa, tem outros ganhos que a organização tem, óbvio que tem, mas eu acho que antes de qualquer coisa, o trabalho voluntário, ele traz esta fidelização, ele traz esse reconhecimento público do que você está fazendo. Porque o trabalhador voluntário, ele está lá dentro, ele pode ver o que acontece pessoalmente, não é ninguém que contou. Então, o trabalho voluntário, e aqui eu estou trazendo de uma forma extremamente simplista, sem ser técnico, mas o trabalhador voluntário, ele pode ser a chave de mudança da sua organização. Por isso que eu sempre recomendo a toda organização que eu conheço, que eu trato, traga voluntários para dentro da sua casa. Traga voluntários. Óbvio, traga voluntários com critério. Né? Eu não estou falando para você abrir a sua porta e entra todo mundo que quiser. Não, tem que ter seleção, tem que ter para saber o que esse voluntário vai fazer, tem que ter capacitação para esse voluntário. E tudo isso faz parte de um processo para que ele entenda a organização onde ele está se inserindo e para que ele possa não só entender, mas conhecer e falar com propriedade daquilo que ele está vivendo. Quantas vezes a gente já não ouviu voluntários, nós que lidamos com voluntários, ouvimos voluntários falando, olha, a organização não deu a menor pelota para mim, né? Pelota em espanhol vai ficar muito esquisito, mas não deu a menor atenção para mim como voluntário, simplesmente me colocou lá e faz alguma coisa. Quantas vezes a gente já não ouviu voluntários dando esse relato? Portanto, eu acho fundamental que a organização tenha um processo completo para o atendimento do voluntário. E é isso que me motiva, é isso que me impulsiona a fazer o que eu faço hoje, motivar, capacitar as organizações e empresas para que cada vez mais tratem o voluntário como uma preciosidade, para que ele possa fazer a efetiva diferença dentro da organização social, tá certo? Bom, nós vamos conversar muito mais, nós vamos ter o debate para a gente conversar, e aqui eu deixo os meus contatos, e quero agradecer mais uma vez à Aliança Latina por essa oportunidade de falar sobre voluntariado. E eu espero que a gente tenha essa oportunidade muitas vezes a partir de agora, tá bom? E, lógico, quero agradecer também à Rede Filantropia por ter me trazido a Aliança Latina, ter me indicado a Aliança Latina, para que a gente pudesse estar juntos aqui, tá legal? Muito obrigado. Eu vou tirar a minha apresentação para que eu possa trazer aqui a nossa próxima convidada, a nossa primeira convidada, para falar
diretamente lá do Peru, da Vida Huasi. Espero que eu tenha falado o nome certo. E quem vai falar agora é a Mabel. Mabel, muito bem-vinda. Quero que você se apresente, o que você faz, a organização, e fale um pouquinho sobre o nosso tema. Muito obrigado. Obrigada, Roberto, pela apresentação. Muito bem, estou muito feliz de estar aqui e representar esse trabalho incrível que dentro de um pouquinho eu vou apresentar para vocês do que se trata em relação a esse projeto no Peru. Então, apresento para vocês Vida Huasi Peru. Nós somos uma associação civil sem fins lucrativos que trabalha é a primeira que trabalha em relação ao câncer infantil e dá suporte integral a crianças e jovens e a todas as suas famílias. O objetivo desse incrível trabalho, além de ser um simples hospital, é poder criar essa saúde integral para os jovens e crianças que vão ser atendidos na nossa unidade hospital, desde os cuidados menores até tratamentos de alta complexidade. Estamos próximos, faz de quase 7 anos de organização, de construção, de seguir lutando por esse projeto e vamos então reiniciar a nossa instalação em Cusco, que é uma província do nosso país, Peru, e exatamente nós vamos abrir nossas portas aos mais necessitados. E Vida Huasi abre suas portas e nunca mais as fechará. E por quê? Porque nós trabalhamos para a infância, para as crianças. No Peru, temos muitas barreiras geográficas, além de econômicas, e muitas doenças relacionadas à saúde pediátrica e oncológica que não recebem um tratamento adequado. E exatamente aqui eu mostro para vocês a parte da nossa problemática que nós temos estudado no Peru. A terceira parte, 1/3 da parte da população afetada nunca chega a receber o diagnóstico devido às barreiras geográficas e econômicas. E aproximadamente 90% do tratamento especializado está concentrado na cidade de Lima. Lima é a capital do Peru. E o que acontece com as crianças que estão no interior? Muitas vezes não recebem um tratamento adequado ou precisam até migrar para Lima para poder receber um tratamento mais adequado e poder ser atendidos como merecem. E é por isso mesmo que esse nosso trabalho tenta descentralizar a saúde no Peru. Cusco faz fronteira com 7 regiões do Peru, que infelizmente são as mais afetadas e pobres em relação às doenças pediátricas. De certa maneira, a descentralização vai ajudar muitas crianças e jovens do nosso Peru e oferecer esses altos níveis de saúde através dos tratamentos e também de todo esse programa que traz os implementos que vêm de outros países para que possamos chegar aos níveis internacionais. Qual é a nossa missão? Dar uma esperança de vida às crianças e famílias que hoje não têm uma única oportunidade, oferecer serviços de pediatria especializadas, apoiados nos pilares de amor, ciência e dignidade. E por que amor? Porque o amor é a base de tudo. E a ciência, de mãos dadas com a tecnologia, com os tratamentos de alta especialidade, nós vamos conseguir criar um tratamento adequado para nossas crianças e jovens e a dignidade, que é a base e nossa vocação do servir. De todas as pessoas que trabalham em Vida Huasi, o nosso objetivo é servir nossas crianças, nossos jovens e servir todos os peruanos que necessitarem. E qual é a nossa visão? Sermos uma organização líder
dentro do contexto da saúde pediátrica do Peru, desconcentrar em favor das populações mais vulneráveis os serviços especializados que hoje são oferecidos unicamente em Lima, na capital do Peru. Queremos ser referência na América do Sul, contamos com respaldo a nível internacional de diferentes instituições, hospitais também, que nos oferecem todo o respaldo e apoio para nosso trabalho, que já está praticamente a ponto de ser inaugurada. E dizer a todos que é possível, mesmo no Peru, que podemos salvar milhões de vidas. E quero falar também um pouco do nosso trabalho e de voluntários e do voluntariado. Dentro da Vida Oase, como somos uma unidade sem fins lucrativos, com objetivos sociais, nós criamos diferentes vertentes de voluntariado. Atualmente, os mais relevantes é o voluntariado médico e o voluntariado trabalhista, que nós temos criado desde o início do nosso projeto e que tem dado bons resultados e que nos enche de felicidade que as pessoas conheçam Vida Oase e sintam pertencente desse sistema e queiram contribuir com seu talento, conseguir de alguma forma chegar aos objetivos de ajudar crianças e jovens, e não somente na mesma cidadela, na mesma estrutura, mas também em relação à pandemia. Nós vimos que no mercado, as interações presenciais que nós vemos, e nesses 2 anos da pandemia, nós vimos que é possível fazer voluntariado de forma virtual, e nós criamos também outros sistemas com as crianças que de alguma maneira querem contribuir em Vida Oase, e que são muitas pessoas, não apenas no Peru, mas também pelo mundo, em nível internacional, que nos respaldam e procuram ser parte dessa grande obra. E vou falar um pouco desse voluntariado médico, que está dirigido a estudantes de medicina dos últimos anos de graduação e também recém-formados. Qual é o objetivo? Que eles possam fazer as suas residências de último ano ou dos últimos anos e também possam fazer pesquisas. Temos os ambientes adequados, a predisposição total para que eles possam gerar mais conhecimento em benefício dos nossos jovens e crianças. Esse é o objetivo do nosso voluntariado médico. E em relação aos benefícios, eu vou explicar, que eu falarei depois, pois com o respaldo de nível internacional nós receberemos muito segmento dos nossos parceiros de diferentes países. Médicos de outros países virão ao Peru para compartilhar e oferecer seu serviço, compartilhar sua vocação e fazer parte do crescimento, do apoio a todas as famílias que necessitam. Esse aprendizado, essa sinergia que nós vamos criar com o conhecimento e experiência dos diferentes talentos do mundo todo, isso será muito proveitoso para todos. O nosso voluntariado trabalhista também é interessante e direcionado aos estudantes dos últimos anos ou graduados em diferentes universidades. Nós temos tudo relacionado ao marketing, administração, a captação, a cooperação global, e oferecemos a oportunidade para que eles possam façam seu sistema de trainee, suas práticas, e que eles possam criar suas experiências. Não importa se eles não têm experiência. Esse é o objetivo, dar a eles a experiência e formá-los dentro de uma estrutura de amor, porque trabalhar dentro de uma estrutura com fins sociais não é a mesma coisa que ser voluntário em outras organizações. O objetivo nos enche de amor, de satisfação, porque trabalhamos e abraçamos uma causa,
algo que a gente vê crescendo, que a gente sente e que nos faz sentir incríveis de estarmos fazendo o voluntariado e ajudando as pessoas. Oferecemos então essa oportunidade aos jovens que que compartilham o mesmo objetivo, mesma missão e que querem contribuir com o seu trabalho e salvar vidas. Então, temos diferentes formas de voluntariado dentro do voluntariado laboral, trabalhista. Em alguns pode ser um convênio de voluntariado e nós nos conectamos às exigências das universidades ou das instituições das quais participam esses estudantes, mas o objetivo é criar essa oportunidade. E o que é ser Viva o Assino? O que nos representa? Por que nós trabalhamos pela organização? Em primeiro lugar, é o serviço à vida, que vai de mão dadas com a vocação do servir. As pessoas que fazem parte da Vida UASI, os nossos voluntários, até o pessoal do staff, são pessoas que têm essa cultura em termos organizacionais. Existe o profissionalismo, porque ser voluntário significa ter um compromisso, um engajamento com a obra e com o objetivo que é defendido. É a entrega através das suas ações, das suas atitudes, ou seja, o que eu quero alcançar. Eu estou dando tudo de mim por esse objetivo, estou aprendendo, estou oferecendo o meu talento por algo e estou conseguindo fazer isso. Esse é o sentimento que queremos despertar e tenho certeza que todos os nossos Vida Vacinos e Vida Vacinas compartilham esse sentimento. O trabalho em equipe, porque é muita coisa. A sinergia que criamos dentro de Vida UASI, porque todos os departamentos da organização estão totalmente unidas, compenetradas, concentradas e convergem para os objetivos que nós temos e que são defendidos pela organização e que nos são propostos por área. E o compromisso, o engajamento 100%, porque não é que eu seja voluntário um dia sim, um dia não. Não, isso não é possível. É criar, então, um compromisso, um engajamento constante, contínuo, total, não só com as crianças e com os jovens, mas também com Deus, porque Vida UASI nasce de um milagre, nasce de Maria, que é também reconhecido pela Igreja Católica no Peru. É isso que é ser um Vida Vacino. E como nós fazemos o nosso processo de recrutamento? É um processo completo. O objetivo é poder identificar talentos e esses pilares, essa energia de iniciativa que tem os jovens para fazer parte de uma organização sem fins lucrativos. É mais ou menos como um processo de seleção, serve tanto para o processo de voluntariado, também para o recrutamento do staff. Nós criamos um projeto de carreira, aquele que começa como voluntário, através dos seus treinamentos e práticas, ele pode ir chegando a fazer parte do staff, a ser pago, remunerado, vai depender da entrega, do engajamento e do desempenho que ele terá dentro da nossa organização. Então, a gente vai também ver como a gente vai ter a validação telefônica, o segundo filtro através de uma dinâmica. Nós fazemos também uma entrevista para identificar as competências, a iniciativa, a proatividade. A experiência para nós é totalmente irrelevante, porque nós queremos oferecer as experiências a eles. E na terceira entrevista, que é a entrevista individual, um pouco para conhecer quais são os interesses e os objetivos, explicar a eles quais são os benefícios que eles terão fazendo parte da nossa família, com capital humano e coordenação da área. E depois nós temos a entrevista com o fundador ou com os membros do diretor, Dr. Jesus Ongo, que faz parte do nosso
sistema que está sempre envolvido nos nossos processos, e ele se encarrega também de mostrar a nossa obra a todas as pessoas que vão se juntar à nossa organização. E o último filtro é feito por ele e por membros da diretoria em alguns casos. Esse é um processo que nós temos de seleção para identificar os voluntários. Oferecemos um processo de capacitação em conjunto com nossos parceiros, que é St. Jude, que é um hospital dos Estados Unidos, que oferece cursos, ateliês, workshops, webinars para capacitar os nossos voluntários e nosso pessoal também dentro da Vida Oasi. Também estamos criando aqui relações com diferentes instituições para podermos expandir o nosso sistema de capacitação, sempre devagarinho. Em relação à praxis médica que eu comentei, estaremos em contato com as eminências médicas, com os mentores internacionais, com a abertura da Ciudadela Vida Oasi, o conhecimento e a aprendizagem dos nossos médicos nacionais, dos peruanos, e dessa forma criar experiências e também chegar a altos níveis de qualidade para os tratamentos no Peru, e também encontrar os potenciais talentos dentro do Vida Oasi. São os caminhos que nós criamos dentro da nossa organização. E quais são os benefícios de ser voluntário? Eu comecei como voluntária dentro da Vida Oasi e sou muito feliz, estou totalmente satisfeita, completa, com cada ação, com cada passo que nós damos dentro da Vida Oasi. É uma grande alegria e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa obra maravilhosa que segue crescendo e cumpre com os objetivos que nós nos propomos. A gente ganha experiência e conhecimentos, não porque você está no campo, você está fazendo, você está conhecendo. É o objetivo que os jovens possam pôr em prática tudo o que eles conhecem. Se eles não tiverem experiência em lugar nenhum, essa é a oportunidade, com a sua boa vontade, a gente pode criar isso. Depois, construir uma rede de contatos, porque nós temos estudantes de diferentes universidades, diferentes cursos do território peruano, e entre eles cria-se essa sinergia, essa equipe que de alguma forma ao longo do tempo construi uma rede de contatos. Você vai fazer amigos, vai se integrar à comunidade, vai conseguir gerar um impacto imediato e direto. Essa é a principal diferença de fazer parte de uma ONG. Muitas vezes, com as nossas ações, não vemos diretamente qual é o impacto quando nós trabalhamos em outra organização, mas quando estamos numa ONG que tem um objetivo social de ajuda ao próximo, a gente vê isso, a gente vê o produto das nossas ações, os objetivos que são cumpridos. Em Vida Oasi é salvar vidas, tornar possível esse cuidado, esse tratamento. Então, receber os médicos para podermos ajudar o máximo de famílias possível. E você também terá uma possibilidade de mais facilidade de conseguir um emprego, porque hoje os recrutadores sempre buscam dentro dos candidatos essa veia de voluntariado e o interesse por uma obra social, por objetivos sociais, por ajudar ao próximo e diferentes atores na sociedade. Então, de alguma forma, você tem mais vantagens na hora de conseguir um emprego. Isso vai fazer parte do seu currículo. E por último, você vai salvar vidas, que isso é o mais importante. Em Vida Oasi, o objetivo final e principal é salvar vidas com todas as nossas ações bem realizadas. Então é isso que eu tenho para minha apresentação. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da nossa organização Vida Oasi, que vocês possam nos acompanhar nessa obra maravilhosa que em breve abrirá suas portas ao mundo.
sou vidalocino digital, sim? Eu sou voluntário digital de Vidauasi. Com atividades de marketing, principalmente de suas ações. Eu quero muito. Eu quero fazer classes de palhaço de hospitais. Eu sou palhaço de hospital. Palhaço de hospital. Estuve em grupos de voluntários. Estive em Lima fazendo aulas em conjunto com voluntário. Eu gosto muito Agora, do Peru. Vamos começar. A Luciana vai fazer a sua apresentação e de um projeto também que eu gosto muito, que é o Vive e Deixe Viver. Conheço o projeto já há, sei lá, 20 anos. Depois a Luciana vai falar quanto tempo tem, que eu vou saber quanto tempo eu conheço, né? E principalmente seu fundador, o Valdir Cimino. Então, muito obrigado, Luciana. A palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos novamente. É um imenso prazer participar de um tema tão relevante para a nossa sociedade e, acima de tudo, a nossa humanidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês também uma apresentação que eu trouxe. Muito bem, eu vou hoje trazer com imenso prazer, né? A gente vai falar sobre como ampliar a cultura do voluntariado. E o que mais me chamou a atenção no convite foi a questão de ser dentro da área da saúde. Eu sou Luciana Bernardo, diretora executiva da Associação Vive e Deixe Viver. Desde 2005, voluntariando nesse projeto, que eu já vou contar aqui, só aguardando a troca de slide. E enquanto as questões técnicas acontecem, eu posso dar a minha contribuição. Eu, desde muito nova, né, não com os 15 anos, mas 19, eu diria, comecei com o voluntariado, e foi uma coisa que me chamou a atenção, como a gente fazer o bem faz bem, né? É uma frase muito utilizada e que é uma pura realidade. Eu acho que quando a gente entende e sente, a gente não consegue mais se desvencilhar. Então, embora tenha trabalhado em algumas empresas, sempre com um olhar para o social, sempre com vontade de fazer algum projeto, de engajar os funcionários. Então, acho que quando a gente tem isso muito forte e vê o resultado, a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir, né, esse feeling e ir atrás dos nossos sonhos. E é assim que a minha vida, a minha história dentro da Associação Vive e Deixe Viver vem acontecendo. Bom, a Associação Vive e Deixe Viver é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos também, que desde 97 capacita cidadãos para exercer o voluntariado dentro das áreas da saúde e educação. Então, é através da contação de histórias a crianças e adolescentes que forma voluntários conscientes da importância do acolher e que acabam produzindo um bem-estar a partir dos valores humanos, como empatia, ética e afeto. Hoje, contamos com mais de 1.200 voluntários que atuam em 85 hospitais de 23 cidades brasileiras, dos estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco. E se a gente for pensar, com mais de 1.200 voluntários atuantes, se a gente fosse fazer uma comparação, né, com uma classificação de porte de empresa, nós poderíamos considerar que o Viva fosse quase que uma empresa de grande porte. E qual que é o tamanho desse desafio para a Viva, né? Considerando que o ambiente de atuação hospitalar, ele é muito complexo e sofisticado, exige uma capacitação de uma formação específica, quando você capta valor humano, criatividade, conhecimento e generosidade. E esse conhecimento, essa formação específica, ela tem que ser acrescida de conhecimentos complementares. Então, é a partir daí que
a Viva, em 97, entende, desde a sua fundação, que quando o grupo começou a crescer dentro dos hospitais, viu-se a necessidade de um processo de capacitação mais robusto. Hoje, capacitando cerca de 300 novos voluntários por ano, a gente faz o treinamento, né, a capacitação baseado nos 3 Cs. E eles são uns pilares muito enraizados, que os voluntários nunca mais esquecem, porque a gente planta a consciência, né, de ser um voluntário. Então, o que eu vim fazer nesse projeto? O que eu vim aprender, trocar, oferecer? E o compromisso, né, o compromisso de você se engajar numa causa, é realmente um momento, eu tenho tempo para isso, de me comprometer, e a constância, né, a frequência, porque, querendo ou não, o pequeno paciente, como nós chamamos nas crianças, elas aguardam você na próxima semana. Então, os voluntários doam, em média, 2 horas semanais, e, embora tenha uma rotatividade grande, né, nos leitos, mas tem um momento da internação, às vezes crianças que até residem por alguma questão mais séria, e elas aguardam ansiosamente para a próxima visita. Então, falar dos 3 Cs nesse processo é muito importante, e realmente são pilares que marcam e fazem muito sentido quando a gente se torna voluntário. E falando ainda, né, da preocupação dessa capacitação, de levar um profissional bem consciente para dentro de um hospital, foi que a Viva, juntamente com a parceria do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que foi onde o projeto nasceu, né, em 1997, fizemos o NR32 do voluntário. Então, NR32 é um documento, uma norma regulamentadora que garante aos trabalhadores da saúde as condições necessárias para exercer as suas tarefas de forma segura. Então, em cima de muitas conversas, observações na prática, nós desenvolvemos esse manual específico para o voluntário, que é onde a gente aborda a higiene das mãos, como lavar as mãos efetivamente. Agora, falar de lavagem de mão, todo mundo virou expert, né, por causa da pandemia, mas a gente já falava isso bastante antes. Então, eu entrei num quarto, mesmo que eu apenas bata na porta para oferecer a contação de histórias, ao sair eu já tenho que lavar as minhas mãos para ir para um outro quarto. Então, isso é uma coisa que a gente fala da suma importância. O uso de equipamentos de proteção individual, descartáveis, né? Então, em alguns leitos você tem que entrar com a touquinha, as luvas, o avental descartável, tudo isso para garantir de forma segura, né, as condições do voluntário dentro do hospital. Então, esse como se vestir com segurança, ou seja, um exemplo, né, evitar o uso de calçados abertos, o tamanho do brinco, um perfume que exalte, né, a essência internamente, que é totalmente desnecessário, para as mulheres uma maquiagem. Então, assim, são dicas muito relevantes que parece que não, mas na hora de você estar dentro do hospital, você vê como é importante você preparar o voluntário para essa chegada. São 24 anos de experiência, de existência, né, levando aí a leitura e impactando mais de 2.700.000 pessoas, e por ano os voluntários leem uma média de 30 mil livros, beneficiando mais de 220 mil pessoas. E interessante que dessas 220 mil pessoas, 62 mil são crianças da primeira infância, ou seja, 0 até 6 anos. No momento da alfabetização, no momento da formação educacional da criança. Então, quantos relatos, quantas histórias brilhantes nós temos de pais que não liam para os filhos e começam a ler, de crianças que não tinham interesse pela leitura e adquirem o interesse. Então, como é importante a gente fomentar a leitura, o servir, o voluntariado, né, para esse
público tão relevante para a nossa sociedade. E quando a gente fala de voluntariado, é impossível não usarmos a palavra servir, né? Ou seja, estar disposto a fazer algo por alguém. E se em algum momento você inverte a palavra servir, você resulta num vir ser, ou vir a ser, né? E é o algo que se transforma. Então, é inevitável você servir sem interesse de troca, de retorno, voluntariamente, e não se transformar, é impossível não se transformar, né? Então, achei bacana trazer esse trocadilho para vocês. E como já dizia Pitágoras, com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Um dos motivos, né, do cidadão é dizer que eu não tenho tempo para voluntariar. De fato, o tempo é um bem muito precioso. Nós precisamos encontrar na agenda, às vezes cheia, né, sem a menor possibilidade, esse tempo. E esse tempo é o que de mais generoso o voluntário traz como contribuição. Porque ele não é um tempo somente como um intervalo entre outras atividades. Ele é um tempo qualificado, que vem carregado de um sentimento de doação ao outro e com uma predisposição muito grande em aprender e ensinar. A intervenção da Viva, ela vai agir no sentido de desenvolver competências e habilidades ligadas à empatia, o capital social e a humanização. Então, quando a gente fala, né, nessa doação, a gente está automaticamente desenvolvendo habilidades socioemocionais, que são importantíssimas no desenvolvimento dessas atividades propostas pelo voluntariado e muito valorizadas pelo mercado de trabalho. Como todo mundo sabe, cada vez mais as empresas reconhecem o cidadão que faz algum trabalho voluntário pelas suas características pessoais que acabam sendo desenvolvidas e trazem para dentro da empresa. Então, para terem uma ideia, mais de 60% de empresas hoje recorrem ao seu programa de voluntariado para recrutar e manter os colaboradores. O quanto é importante isso, como é um acréscimo de valor, não só na vida pessoal, como profissional. E quando a gente fala de valor, a Viva, a Associação Vive e Deixe Viver, muito preocupada com edificar o trabalho, com valorizar, há uns anos já vem em busca, né, de como é que seria se a gente pudesse valorar essa hora doada pelos voluntários. E foi aí que, através de muito estudo, de algumas variáveis-chave, nós chegamos num cálculo para verificar quanto é que seria essa hora. Então, anualmente, através de duas importantes fontes, que é uma pesquisa com os voluntários, chamada Perfil do Voluntário, e também um controle de visitas, que é chamado de diário eletrônico, onde os voluntários, após doarem as suas horas, vão e preenchem, né, para nos trazer esses indicadores, e também, obviamente, da média de renda individual de cada voluntário, nós chegamos nesse valor. Eu trouxe os dados de 2019, porque eu acho que é mais perto da nossa realidade, considerando as visitas presenciais, o tempo fora a pandemia, né? Apesar de já ter, obviamente, os resultados de 2020, mas eu achei mais relevante, porque ele é mais perto da nossa realidade. Então, quando foi feito em 2019, o valor da hora voluntária ficou em R$ 31,60, né? Numa população beneficiada de 241.903 pessoas, que aqui eu estou falando de pacientes, cuidadores familiares e a própria equipe multidisciplinar. O total de horas doadas de 109.854. E aí a gente consegue, então, multiplicando as horas doadas pelo valor da hora voluntária, ter aí um número em reais, né, do capital humano. E aí a gente vem desdobrando para outros raciocínios, outros números super relevantes, como, por exemplo,
cada real investido na Viva são retornados para a sociedade 2,54 reais. E o custo por impacto na população beneficiada, 7,83. Então, assim, são números bastante importantes do ponto de vista de prestação de serviço para a sociedade, para o investidor e para o próprio voluntário. Eu acho que isso também é uma maneira do voluntário se sentir importante, fazendo parte, mostrando, fazendo a diferença no trabalho como um todo. Toda doação dos voluntários, quando ela vem acompanhada da combinação adequada de generosidade e profissionalismo, ela é muito bem-vinda, e a gente sabe disso. Independe da escolaridade, né? Então, assim, há um conceito interessante das pessoas acreditarem que o trabalho voluntário, ele anda de mão dadas com o profissional, o cidadão aposentado. Óbvio que a gente entende e acredita que a pessoa que, quando aposenta, ela vai ter mais tempo para doar para várias frentes, incluindo o voluntariado. Mas, curiosamente, esse é um dado relevante que eu trago também da pesquisa feita pela Ravine Research, com 518 voluntários, agora na edição de 2020, onde a gente percebe que o número de voluntários da Viva com superior completo e pós-graduação é um número bastante expressivo. E o que isso tem a ver com a análise, né, do generosidade e profissionalismo? Que essa distribuição revela que tem atraído e mantido voluntários que têm fortes relações com o meio acadêmico. E por que isso? Porque esse perfil, ele tem a ver com a natureza da atividade da Viva, que é a leitura e cultura. Então, embora pareça que não tenha um fundamento ou algo tão profundo, a gente analisar também o grau de escolaridade, quando comparado à sua causa, à sua atividade fim, pode ser indicador importante para você tanto captar mais, né, captar mais a força voluntária, quanto a reter, porque a evasão é muito grande, todos sabem disso, principalmente quando a gente trabalha dentro de um hospital. E seguindo ainda nessa linha de indicadores, eu trago a motivação para se tornar um voluntário. Vejam que o ajudar ao próximo, ele é líder disparado, né? Eu estou com 95% das pessoas que responderam à pesquisa, dizendo que ajudar ao próximo, seguido de sentir-me útil e melhor, com 39%, consciência social, 31%. Ou seja, é muito importante que a pessoa, ela pode ter as suas outras razões perfeitamente, assim como vocês estão vendo aí listado. Motivação pessoal, gosto pela leitura, gosto de criança, meu crescimento pessoal, dever social, incentivo de amigos, conhecer pessoas e assim por diante. Mas, particularmente, eu acho fundamental a motivação seja a doação ao próximo, né? Porque ela pode não mais usar o livro como um instrumento, um fio condutor, mas como ela pode usar outros objetos ou outras razões, mas se ela quer ajudar o próximo, ela vai estar sempre engajada com uma causa. E isso para a gente é ouro, né? Saber que 95% dos voluntários estão ali com essa finalidade. Depois eu levanto os pontos positivos da experiência com a Viva. Então, em primeiro lugar, entra a contribuição para a humanização, saúde, cultura e educação, ou seja, é o cidadão preocupado em fazer uma sociedade mais humana, contribuir com as áreas da saúde, cultura e educação, pilares tão essenciais para a formação de uma sociedade mais justa. O respeito com os direitos da criança, do adolescente, da família, em segundo lugar, 65%, e em terceiro, uma associação organizada com regras e métricas. Como é importante esse retorno, né?
a transparência, mostrar-se organizada no sentido de feedbacks prontos, de ter o acolhimento para esses voluntários, que muitas vezes somos deparados com situações tão difíceis e emergenciais, como parentes, né, cuidadores, que acabam não só ouvindo história, mas contando suas vidas e angústias pessoais. Então, a gente tem uma equipe de psicólogas que atende, né, esses voluntários, estão de prontidão para qualquer emergência, para qualquer situação. Na própria pandemia, se puseram à disposição de atender gratuitamente os voluntários, né, de maneira de muito acolhimento, porque isso também é valorizar o voluntário, independente de ele estar indo para o hospital ou não, ele está recebendo esse acolhimento da associação. Isso é um retrato de organização, de regras bem cumpridas. E eu acho que isso é fundamental para a gente manter, né? São 24 anos de uma equipe de pessoas que compactuam de uma vontade de fazer pelo próximo, né, uma situação melhor de acolhimento. E com tudo isso, né, na verdade é uma pesquisa até mais ampla, mas por causa do tempo eu acabei selecionando alguns temas apenas, tudo está disponível em nosso site, mas eu concluo aqui como isso é importante, né, a gente identificar as necessidades para dimensionar e planejar as ações com os voluntários. Então, primeiro, ter clareza sobre os recursos necessários, né, do que a gente precisa captar e mobilizar, né? Que tipo de perfil de voluntário eu vou atuar para crescer ainda o time e a gente fazer um trabalho coeso, né? Não é simples, a gente está em várias regiões do Brasil, com culturas diferentes, temperaturas diferentes, então a gente tem esse cuidado. Considerar uma atuação num ambiente hipercontrolado, como são os hospitais, também é um ponto relevante. Por isso que a capacitação, que é composta de 10 módulos, tem os 6 primeiros módulos, que são mais pertinentes à contação de história em si, e os 4 últimos módulos são específicos para falar do que é estar num ambiente controlado como as instituições hospitalares, né? Trouxe aí o exemplo da NR32, depois nós temos aí também uma vivência com as psicólogas, onde elas trazem muitos temas bem fortes, como falar sobre perdas e luto. Nós temos, no final disso tudo, um treinamento que acontece dentro do hospital escolhido pelo candidato, e esse treinamento é crucial, onde a pessoa vai decidir se é ali mesmo que ela quer estar, porque ela pode sim desistir, é um direito de escolha, de pisar no hospital e falar, poxa, eu adorei, mas eu não consigo, né, não pensei que fosse de um jeito e é do outro. Então, considerar essa atuação é muito importante. Pensar sobre a efetividade da atuação de acordo com cada tipo de público impactado. Então, vamos pensar no paciente, no respeito ao paciente, o dia que eu for oferecer o trabalho voluntário e ouvir um não, como é que eu vou me sentir? A família, respeitar, a mãe está dormindo, né? Como é que eu entro nesse quarto? Eu, particularmente, eu falo que eu pareço um gato, porque eu não gosto que ninguém me ouça, porque é tanta bateção de porta, é tanta intervenção, que o nosso papel é de entrar realmente em silêncio, falando baixo, respeitando, se o quarto está escuro, se está vendo que o paciente está dormindo ou em coma e o familiar está ali descansando, vamos respeitar, né? A própria equipe multidisciplinar, quando o enfermeiro está ali fazendo algum procedimento, um médico, oferecer, precisa que eu saia, quer que eu fique, né? Ou o paciente, muitas vezes, o próprio familiar, que às vezes confunde os papéis, né,
nós voluntários e acabam fazendo alguma contestação sobre alimento ou alguma coisa pontual. Então, qual é o papel do voluntário da instituição da saúde, né? Por isso, tão importante a capacitação, por isso, tão importante esse treinamento com outros voluntários mais sêniores, passar todo esse conhecimento para que a pessoa que esteja chegando, ela não se sinta acuada e sem saber o que fazer, porque tem muito improviso dentro do hospital. Planejar todas essas ações e alocar os esforços. Eu termino com uma frase que eu gosto muito, né, do nosso saudoso Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas e Nobel da Paz. Então, se nossa esperança de construir um mundo melhor e seguro se tornar mais que um pensamento desejado, precisaremos do engajamento de voluntários. Eu deixo aqui os meus contatos também e agradecimento e vamos continuar aí ouvindo as nossas parceiras. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana, muito bom. Olha, eu estou extremamente feliz, porque eu acho que eu fui muito feliz na escolha dos convidados, das convidadas para estar aqui. Eu, um palhaço de hospital, convido um hospital maravilhoso, que é a Vida Oasi, né, que tem um trabalho incrível no Peru, está construindo uma referência no Peru e para a América Latina, eu tenho certeza disso. Daí depois eu convido uma organização que eu sou fã desde que conheço, que é o Vivo e Deixe Viver, que tem um trabalho impecável dentro dos hospitais, impecável, né? Então tivemos um hospital, uma organização social hospitalar, voltada para a saúde, e agora nós vamos ouvir a academia, ou seja, a universidade. Estefânia é da Universidade Católica do Uruguai e é um país que eu sempre quis me aproximar, porque eu disse no início, eu gosto muito do Uruguai, já fui várias vezes e tenho muita vontade de voltar a trabalho. Eu sempre fui a passeio, a turismo, mas tenho vontade de voltar a trabalho. E agora, com a proximidade com a Estefânia, quero ver se a gente trabalha mais isso, essas possibilidades, porque gosto demais do país. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a esse trio maravilhoso que eu pude convidar e estar aqui presente. Estefânia, por favor, é sua palavra, eu quero que você se apresente e também apresente o seu trabalho aí no Uruguai. Muitas graças, Estefânia. Boa tarde, como vocês estão? É um prazer estar aqui, como o Roberto disse, eu sou Estefânia Chapeur Gonçalves e eu também eu gostaria de ser corporativa, eu contribuo também em implementar esse tipo de prática e isso é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar a minha apresentação com a América Latina e agradeço a Aliança Latina. Hoje vou falar de como a gente contribui com as empresas para o voluntariado que nós chamamos de voluntariado corporativo, ou seja, como podemos trabalhar as organizações sociais sem fim lucrativo junto às empresas para podermos ter melhores práticas com maior impacto. E vamos ver que isso parece algo diferente, tem muitas coisas em comum e nós podemos fazer um mundo melhor juntos e sustentável. E nós vamos nos concentrar nos fatores para engajar os colaboradores. Colaboradores, eu falo dos trabalhadores das empresas que vão desempenhar um trabalho voluntário. E nós, então, perguntamos o que é o voluntariado corporativo. Quando falamos disso, falamos de diferentes práticas que se promovem e apoiadas pela empresa. Então, o que fazem os trabalhadores aqui é dedicar seu tempo, sua capacidade de forma livre, porque é fundamental, já que é voluntariado, e essa missão para a comunidade sem receber nenhuma remuneração, e o objetivo disso é contribuir com um fim, gerando
um desenvolvimento sustentável, melhorando a vida da comunidade. Tem definições inúmeras, eu escolhi uma que realmente tem muitos dos aspectos que eu acho que são necessários quando falamos de voluntariado corporativo. E aqui, então, é uma prática que pode trazer muitos benefícios a todas as partes envolvidas, tanto as empresas, as organizações, as ONGs, como os voluntários. Em particular, as empresas e organizações sociais podem ser os recursos, como conhecimento, capital social, que foi mencionado por Mabel e Luciana, também criam um vínculo com essas pessoas, e o voluntário pode também ter acesso e conhecer outras realidades. É uma rede de múltiplos benefícios, porque não apenas algum recurso específico que pode ser acessado, mas complementar experiências, conhecimentos, recursos e muito mais do que isso, porque o voluntariado implica muito mais do que isso, e também conhecimentos específicos que a organização social e a empresa pode oferecer e transmitir, por exemplo, a forma de levar a cabo um projeto social, porque muitas vezes as empresas querem colaborar e não sabem como contatar a comunidade. Então é uma excelente experiência para reforçar tudo o que cada um pode contribuir. E relações específicas com os voluntários, além da satisfação por contribuir e ajudar o próximo, podem desenvolver múltiplas habilidades, entre elas trabalho em equipe, liderança e outras. Isso também pode ser aplicado nas empresas, então é muito enriquecedor pensar nos benefícios que pode trazer o voluntariado corporativo, e também pode fortalecer as relações que tem com os colegas de trabalho, que fomenta o trabalho levado a cabo na organização e a empresa. E esses benefícios, do meu ponto de vista, acontecem se o voluntariado é pensado como um marco dentro da responsabilidade social da empresa, porque a responsabilidade social empresarial implica exatamente em tomar em conta as diferentes expectativas e interesses de cada parte envolvida. Precisamos olhar o que quer a empresa quando ela ajuda, quando ela quer colaborar com uma organização social. Ela quer, por exemplo, fomentar, melhorar o seu clima de trabalho, quer potencializar o seu trabalho, então vai escolher uma organização social que compartilhe seus valores, gerar a colaboração e o trabalho de equipe junto aos seus colaboradores. Tudo isso precisa ser verificado, e conhecer os interesses e necessidades dos voluntários, o que eles querem fazer, do que querem participar, e isso a gente verá mais à frente. E mesmo assim saber o que é necessário para a comunidade, o que precisam as ONGs. Não só falar com a empresa que pode dar alguma coisa e acabou. A gente precisa saber o que o outro precisa, e com base nisso, cada ator pode ter um objetivo diferente, porque evidentemente que uma empresa segue sendo uma empresa e tem que ter lucro. Uma organização social não tem fins lucrativos, e o voluntário tem múltiplos benefícios e múltiplos fatores que eles querem alcançar. A questão é encontrar o ponto em comum e se concentrar nisso, e a partir daí criar um voluntariado corporativo estratégico, ou seja, criar uma relação ganhar-ganhar em todas as partes envolvidas. Então, no que vamos nos concentrar? Eu gosto da frase de que não existe uma melhor forma de fazer voluntariado corporativo. Por quê? Porque cada empresa é um mundo, a organização é um mundo, então tem cultura diferente, tamanho diferente, diferentes setores de trabalho e recursos. E o que eu vejo através da minha experiência como consultora, nas pesquisas que eu faço, é que no meu critério tem 3 fatores necessários no momento de desenhar e implementar um programa de voluntariado corporativo. É o compromisso da direção com o voluntariado corporativo. Se a empresa quer isso e não está engajada, então não tem como fazer isso e engajar os trabalhadores, porque senão vai ser uma prática que vai incluir pouquíssima gente e não vai criar um impacto desejado. E como parte do compromisso, a empresa precisa oferecer os recursos necessários aos voluntários para que eles possam levar a cabo essas práticas.
Depois, outro elemento importante é desenhar e a implementação do voluntário corporativo considerando a cultura da empresa. As organizações sociais que eu vou procurar, eu como empresa, as causas que eu vou abraçar, educação, meio ambiente ou outras, precisam estar vinculadas com a área do meu negócio. Eu vou falar isso no detalhe depois. E a gente vai se concentrar para criar um clima de trabalho, um ambiente de trabalho, para que estimule os trabalhadores a colaborarem e mantenham essa participação. Porque a gente pode até conseguir isso, mas o problema é manter isso no tempo e fazê-lo de forma sustentável. Me concentrando no setor que eu considero mais importante, que é a posição de criar um ambiente que fomente a participação dos colaboradores, eu acho que 5 fatores são fundamentais para essa motivação e também para mantê-la. Como eu disse, conhecer o perfil dos colaboradores, seus interesses e motivações. Por outro lado, oferecer um espaço a eles onde eles possam contribuir com sua ideia para a implementação ou para o desenho desse projeto. E também, como Roberto e Luciana disseram, a capacitação dos voluntários corporativos, que é importante, tem que ser levada em conta. E depois também temos a comunicação interna e externa e, finalmente, o reconhecimento aos voluntários corporativos. Vou falar de forma detalhada desses 5 fatores. Para conhecer o perfil, precisamos saber o que eles querem. E podemos fazer isso numa reunião, através de sugestões, questionários simples, curtos, mas que dão muitas informações, ou seja, perguntar qual é a sua idade, qual é o seu nível de escolaridade, qual é o seu trabalho na empresa, já participou de voluntariado corporativo, gostaria de fazê-lo, em que áreas gostaria de fazer, na educação, na saúde, no meio ambiente, empreendedorismo ou qualquer outra. O tipo de atividade que gostaria de fazer, por exemplo, capacitação, algo mais manual. E com que frequência? Isso é fundamental, porque senão a empresa pode criar um programa que os colaboradores não vão ter tempo para fazer. Tomara que sim. Às vezes um grupo pode, o outro não, alguém quer uma participação mais pontual. E precisamos de todos esses níveis de participação, porque isso é relevante. Então precisamos considerar o tempo que pode ser dedicado. Muitas vezes se esquece de pensar se as pessoas querem levar a cabo um trabalho individual ou em equipe, coletivo, porque a gente pensa que todo mundo gosta de trabalhar em equipe. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho e pode contribuir, talvez, através de um voluntariado virtual. Se a gente tem um escritório de contabilidade, por exemplo, pode ajudar uma ONG a trabalhar na sua contabilidade, na sua auditoria. Isso também é uma forma de colaboração. Cada um tem que dar o que pode. E por isso a gente precisa saber que tipo de voluntário nós temos dentro da empresa. Depois de conhecer o perfil, sistematizamos essa informação, então vamos selecionar as causas sociais e vamos trabalhar com qualidade de vida, educação, fortalecimento institucional. Então, o que vai ser? E a escolha dessas causas sociais e atividades como empresa, eu recomendaria e vejo nas boas práticas que eu tenho pesquisado através da consultoria, é que estejam alinhadas com a política corporativa da empresa e vinculados ao que nós chamamos do core wing, que é a essência do negócio, que seja uma empresa, um laboratório, e eu produzo remédios, por exemplo. Então, talvez seria conveniente trabalhar com ONGs que promovam a saúde, porque estará alinhado à atividade que eu desempenho e eu posso ajudar muito mais ainda. Por outro lado, a gente precisa ver qual é a capacidade e os recursos da empresa e o que as ONGs precisam, e também com a zona e a capacidade de influência da empresa, por exemplo, trabalhar para uma causa social onde a empresa está próxima fisicamente. Precisamos considerar as necessidades da comunidade e dentro desses fatores
que também é importante, os interesses dos colaboradores que já mencionamos são fatores de desenvolvimento para aplicar e levar em conta os interesses no momento de selecionar as atividades onde nós vamos nos desempenhar como empresa. Depois de selecionar as atividades, nós vamos escolher as organizações para receber esse trabalho voluntário. Então, nós precisamos trabalhar através de parcerias estratégicas, ou seja, dentro de cada um dos fatores, a gente tem a sua contribuição, sua experiência, conhecimento e possamos gerar valor para todas as partes envolvidas, muito além do que se poderia fazer de forma individual. E isso potencializa todo o trabalho e nos permite acessar recursos melhores. Isso é excelente porque cada um complementa o outro. E quando a empresa vai selecionar a organização social, é muito importante levar em conta que a organização promova os valores corporativos da minha empresa. Se a empresa quer trabalhar com o voluntário corporativo para gerar melhor relações de trabalho, talvez uma organização social que trabalhe sobre o trabalho em equipe, por exemplo, pode ser ter mais afinidade do que outra ONG. Então a gente precisa organizar e verificar todos esses detalhes, se isso está alinhado com a nossa responsabilidade social na hora de escolher a ONG que vai receber esse voluntariado corporativo. E aqui também precisamos levar em consideração o interesse dos voluntários, porque a gente já viu quais são as causas sociais que os interessam e agora vamos ver se eles querem mais meio ambiente, educação e depois vamos tentar ver se temos algum projeto que contemple esse interesse. E como eu disse, precisa estar em linha com a filosofia da empresa. Então a gente precisa sempre se focar no que tem afinidade. E as entidades sociais também precisam estar engajadas dentro desse trabalho voluntariado. Então quando eu escolho as empresas e eu falo com a empresa, eu e a ONG, a gente precisa entrar dentro de um diálogo para que a gente possa criar pontes através das pessoas destinatários desse trabalho. Outro fator importante é criar espaços onde o voluntário possa contribuir com as suas ideias, seja ao desenhar o projeto ou em sua implementação. E eu acho que é importante criar um sistema mais amplo do voluntariado corporativo, que pode ser de atividades simples, como campanhas, onde podemos doar dinheiros, livros, roupas, alimentos, ainda mais nesse contexto da pandemia, até coisas mais complexas, que é o voluntariado corporativo. À medida que nós vamos gerando compromisso, então nós vemos as redes sociais e os voluntários, o nível de impacto que podemos ter, mais simples nas campanhas que eu já mencionei, e isso pode se destinar a voluntários que vamos imaginar que tem uma dinâmica familiar, que tem filhos pequenos, mas não podem se dedicar, mas querem fazer alguma coisa. E nós precisamos também dessas atividades que talvez sejam mais pontuais, mas que são necessárias. Por exemplo, doação de abrigo, de alimento. Outra coisa está ligada aos eventos, onde as empresas podem divulgar outros fornecedores, provedores e as causas sociais onde trabalham as organizações sociais. Isso é importante porque é aí que funciona realmente o trabalho social e pode virem outras pessoas que vão colaborar com essa organização e aportar ainda mais doações. E aí, nesses eventos, nós criamos o Outdoor Solidário, que desenvolve grupos de trabalhadores dentro da empresa, onde nós podemos, por exemplo, ir limpar as praias, pintar uma escola, um hospital, etc. E para a empresa isso é enriquecedor, porque cria a dinâmica do trabalho em equipe e as ONGs muitas vezes precisam dessas atividades. E por outro lado, nós temos atividades que requerem mais compromisso, mais engajamento e que vão criar as parcerias estratégicas entre empresa e ONG, e aí passamos a um
a um voluntariado baseado no conhecimento que podem aportar os colaboradores das empresas. E esses conhecimentos podem ser amplos, conhecimentos gerais que eles tenham, trabalhar no hospital, ou trabalhar no asilo, ou fazer uma atividade lúdica com conhecimento genérico ou algo mais específico. Por exemplo, sou uma instituição financeira e os meus voluntários têm muitos conhecimentos na atividade financeira e por isso eu decido criar um programa de educação financeira para a população, levando em conta coisas como economia, uso de cartão de crédito, de débito, e dessa forma os voluntários contribuem com o que mais eles podem fazer, e isso passa a ser muito enriquecedor para as ONGs, porque essa é uma contribuição de alta qualidade. Depois nós temos o voluntariado empreendedor, onde os voluntários têm maior protagonismo, porque a organização social pode, por exemplo, eleger um desafio para melhorar seu nível de transparência, assim pode receber mais doações, por exemplo, e captar mais recursos, e isso é determinado pela empresa. Se temos uma empresa de desenvolvimento de software, um grupo de trabalhadores que vão ser voluntários, vão trabalhar criando uma solução, um software, para que essa empresa, essa organização social possa contribuir com a sua transparência e com a sua capacidade. E dessa maneira, os voluntários vão administrar o projeto e depois vão levá-lo a cabo, e os voluntários acabam sendo os pioneiros e têm um papel de total liderança nesse voluntariado. E também nós vemos que vai aumentando o nível de engajamento das partes. Quanto maior o engajamento, maior a gestão, maior será o impacto e a devolutiva que nós vamos ter entre os atores envolvidos. Por outro lado, como falou Roberto, nós temos a capacitação, que é fundamental, e para desenvolver o voluntariado corporativo precisamos considerar isso com uma formação básica, explicando o que é sustentabilidade, o que é responsabilidade social, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo. Se eles imaginam que é simplesmente uma atividade pontual, podem não entender, ainda que se sintam satisfeitos, mas o nível de engajamento não será o mesmo. Então, essa formação básica pode ser dada pela empresa aos trabalhadores, e é necessário receber também uma capacitação específica para as atividades que serão levadas a cabo pelos voluntários. Por exemplo, se eu vou para um hospital, o que eu preciso ver? Se eu vou para um asilo, quais são os cuidados que eu tenho que considerar? Tudo isso é necessário saber. É muito importante coordenar isso com a organização social, porque eles são os especialistas e são eles que vão preparar melhor os voluntários para que eles possam partir a campo e para que seja uma experiência positiva para todos. E, finalmente, a formação dos formadores de voluntariado corporativo. A empresa pode capacitar através, por exemplo, os meios para que capacitemos outras pessoas e que a gente possa replicar isso, capacitar os capacitadores e não os colaboradores. Outro fator relevante é a comunicação. E a comunicação, como eu disse, interna e externa, e eu recomendo que, em primeiro lugar, fazer a comunicação interna, que deve ser feita antes, durante e depois das atividades, porque precisamos primeiro trazer e convocar os voluntários, e isso é muito importante, a forma como vamos fazer essa comunicação. Precisamos ter cuidado, ser profissional, se temos uma equipe de comunicação perfeito, senão a gente vai recorrer a empresas especializadas, porque é importante levar em conta a dignidade da pessoa quando a gente vai comunicar ações corporativas. A gente não pode sair assim muito água com açúcar, mas também não precisamos fazer uma coisa muito fria. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Então, é necessário que tenhamos uma mensagem perfeita que chegue de fato aos nossos voluntários. A gente pode, por exemplo, falar de casos inspiradores que possam engajar os voluntários e mantê-los no tempo. Depois que comunicamos internamente,
e sabemos as ações que serão desenvolvidas, precisamos também fazer uma comunicação externa, porque a gente precisa compartilhar, como disse o Roberto, para legitimar essas ações e para termos confiança com os outros grupos da mesma indústria, na sociedade, na comunidade, e a comunidade pode validar sim ou não aquilo. É muito importante para criar a confiança. Vamos divulgar experiências que podem ser positivas para outras empresas ou outras organizações sociais, vendo as necessidades. Isso dará mais visibilidade à empresa. E outro fator de comunicação para motivar a participação dos voluntários, porque talvez possamos encontrar talentos na comunidade que percebem o trabalho que a minha empresa está fazendo e que se interessem a trabalhar na minha empresa, e por isso pode ser um futuro trabalhador que eu posso captar através dos valores que eu quero transmitir. E finalmente, e não menos importante, que esquecemos, é o reconhecimento dos voluntários corporativos. Isso é fundamental. Muitas vezes, com pequenas ações, a gente pode levar a cabo ações que trazem um nível de satisfação aos trabalhadores e que vão também estimulando e fomentando os valores corporativos. Por exemplo, um certificado de participação, fazer um evento onde eles possam testemunhar suas experiências, os desafios, os obstáculos, o que foi mais positivo, como receberam a confiança das pessoas com as quais trabalharam. Tem muitas coisas que podem ser feitas, simples até de serem realizadas, e que trazem muita satisfação para o voluntário corporativo e que são importantes e que às vezes a gente acaba deixando de lado. Por isso que eu menciono. E outra coisa que é importante é que todos participem como voluntários. Então, por exemplo, a gente precisa da participação e precisamos somar isso. Então, precisamos ter isso que venha de cima para baixo. E como conclusão, primeiramente, é fundamental conhecer os interesses e necessidades de toda a cadeia, e depois disso nós vamos trabalhar desenvolvendo um ponto em comum e os objetivos comuns e contar com um número amplo na comunicação externa e interna adequada para aumentar a participação dos colaboradores e assim gerar um voluntariado corporativo estratégico, onde criamos relações de ganha-ganha para todas as partes envolvidas e sustentáveis no tempo. Eu me despeço aqui com uma frase de um escritor uruguaio, Eduardo Galeano: muita gente pequena em lugares pequenos fazendo coisas pequenas pode mudar o mundo. Isso me parece que é exatamente o que acontece com o voluntariado corporativo. Nós aqui, como palestrantes, todos nós podemos contribuir para um mundo melhor e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fania, prazer, como também fazer todas as apresentações de tudo. Eu espero que a gente tenha muitas oportunidades para começar e falar sobre um tema tão importante, tão encantador como este. Muito obrigado. Muito obrigado. E espero que a gente possa conversar muito mais sobre o trabalho voluntário no Brasil e na América Latina. Tá bom? Um grande abraço a todos. Estamos encerrando aqui. Gracias.